Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos toque o coração, que a gente possa serenar nossas almas para sentir a presença do Mestre Divino junto a nós. Vamos agradecer aos benfeitores espirituais que estão aqui conosco nessa noite, nos envolvendo, nos amparando, nos orientando, nos inspirando, e que eles possam estar conosco durante toda a transmissão e permanecerem conosco depois, em nossos lares, nos dando força, coragem, bom ânimo. Obrigado, Mestre Divino, pela sua presença junto a nós. Se conosco nesse instante e em todos os momentos de nossa vida, que assim seja. O conto de hoje, mais uma vez, nós vamos tirar do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Realmente tem casos maravilhosos e o livro foi escrito pelo Ramiro Gama e tem histórias que servem para a gente. Porque o Chico, além da figura conhecida, e todos nós o admiramos, mas também ele foi uma pessoa que serviu de exemplo para a gente, de exemplo de discípulo de Jesus. E também teve suas dificuldades, teve seus momentos difíceis, mas soube superar, confiando e buscando seguir a Jesus. Então, nós não somente devemos reverenciar o Chico, podemos fazer isso naturalmente, podemos admirá-lo, mas nós devemos buscar nos inspirar nele para aprender com ele as lições que a sua própria vida nos traz. Então, a história de hoje se intitula O Inesperado Benfeitor. A venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, vivia repleta. Então, o Chico trabalhava em Pedro Leopoldo, quando ele era jovem ainda, né? Ele trabalhava numa venda, vendia de tudo, né? Aquelas vendas do interior, no interior de Minas Gerais. E ali, essa venda pertencia ao José Felizardo, e é onde o Chico conseguia os seus recursos para se manter e ajudar a própria família. Entre os que a frequentavam, estava um homem rude, de nome Honorato, que era perito em provocar a antipatia dos outros. Dizia palavrões, embriagava-se, por qualquer coisa, exibia um punhal. Então, nessa venda, frequentava, um dos frequentadores dessa venda, era um homem chamado Honorato, que era um homem rude e provocava a antipatia de todo mundo. Ele bebia ali, né? E embriagado falava palavrões e chegava até a puxar o punhal quando ele cismava com alguém ou com alguma coisa. Então, é uma pessoa difícil, complicada, o Honorato. Chico também não simpatizava com ele. Olha só como são as coisas, né? O Chico, embora bondoso, embora uma pessoa que desde sempre, né, desde menino, sempre foi uma pessoa caridosa, paciente, mas ele não simpatizava com o Honorato, porque o Honorato causava problema no lugar que o Chico trabalhava. Então, ele sempre que via o Honorato, ele ficava apreensivo, achava ruim, né, quando aparecia o Honorato. E um dia, né, quando estava à beira de uma discussão desagradável com um pobre beberrão, lembrou-se da prece e calou-se. Então aqui já fica um exemplo para a gente. Toda vez que a gente estiver ao ponto
de perder a paciência com alguém, mesmo que a pessoa esteja errada, como é o caso dele, tinha bebido, estava sendo inconveniente. O Chico estava à beira de uma discussão, ia discutir com ele, mas discutir com uma pessoa bêbada, né? Não faz sentido, mas o Chico estava, teve os seus momentos também de impaciência, assim como nós temos muitos, né? Mas o que ele fez nesse momento? Orou, fez uma prece, né? E calou-se. Então, isso é muito importante para a gente. É muito importante que quando a gente esteja nervoso, quando a gente esteja a ponto de perder a paciência, de agredir verbalmente, né, alguém, a gente se cale e faça uma prece. Por quê? Porque a prece nos coloca em sintonia com os benfeitores que estão ao nosso lado e nos auxiliam a mudar o padrão vibratório, mudar as vibrações, ao invés de vibrações de raiva, né, de impaciência, nós passamos a ficar mais tranquilos e serenos pelo envolvimento espiritual dos benfeitores junto a nós. Em plena oração, viu Dona Maria João de Deus. Então ele viu a própria mãe que havia desencarnado há algum tempo, que o advertiu: meu filho, evite contendas. Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos. Amanhã talvez poderá ser um benfeitor em nossas necessidades. Então a mãe falou: olha, hoje ele pode ser antipático para nós, mas amanhã ele pode nos ajudar. Como é que a gente vai saber? Né? Então isso também é outra lição que fica para a gente também, não só para o Chico, mas para a gente. Alguém com quem a gente antipatiza hoje pode ser a pessoa que vai nos ajudar amanhã. Então a gente deve buscar não criar problema com ninguém. Não que a gente vai concordar com a pessoa. Não que a gente vai apoiar o que a pessoa faz de errado. Não. Mas a gente não precisa entrar em contenda que nunca leva a lugar algum. Há pessoas que simplesmente são cristalizadas na sua maneira de ser. Ainda não estão prontas para se modificar. Então, cabe a nós orar por essas pessoas, termos paciência, exercitarmos, porque a paciência a gente não consegue com um milagre. A gente tem, sim, a gente pode ter a influência espiritual para nos ajudar, porque na presença dos espíritos amigos, se estivermos sintonizados com eles, daí a importância da prece, nós podemos nos acalmar. Mas isso são exercícios que a gente vai fazendo e aos poucos a gente vai adquirindo a paciência necessária para não se irritar, pelo menos não tão frequente quanto a gente costuma fazer. Não é? Bom, ficou a lição para o Chico. A mãezinha dele apareceu durante a oração, falou: olha, evite contendas. Quem é antipático para a gente hoje, amanhã pode nos auxiliar. Meses passaram. Então, depois de muitos meses, num domingo, José e Chico Xavier foram de manhãzinha ao campo, em busca de ervas medicinais, para socorro a irmãos doentes. Então, José e o Chico. José quem era? O irmão do Chico, que ajudava no começo do trabalho do Chico. Então, eles foram ao campo pegar ervas medicinais, né, para ajudar pessoas doentes. Eles faziam infusões, alguma coisa, talvez pomadas, eu não sei. Mas aquilo ali servia para ajudar as pessoas que tinham necessidades. Andaram muito à procura do velame, da carqueja. A carqueja é muito bom para o fígado, né? Eu já tomei carqueja.
e dos grelos de samambaia. Andaram muito. Quando se dispunham ao retorno, estavam lá procurando essas ervas. E andaram, e foram andando no meio do mar, né? Quando se dispunham ao regresso, quando pensaram em voltar, larga nuvem de neblina desceu sobre a região. É uma região, dependendo da época do ano, é mais fria. E às vezes dá uma neblina, né? Uma região mais alta ali e tal, a pessoa dá uma neblina, dependendo do lugar onde estiverem. E ali, eles estavam ali, trabalhando, pegando aquelas coisas, e veio aquela neblina. Por muito que se esforçassem, não reencontraram o trilho de volta. Então, eles não conseguiam achar o caminho que eles fizeram para chegar até onde eles estavam. Então, eles estavam bem distantes da cidade, né? No meio do mato ali, e de repente aquela serração e tudo mais, né? Mal via direito, um palmo na frente do nariz, e não conseguiam achar a trilha, por onde é que a gente veio, né? Naquela época não tinha GPS, né? E tudo mais. Por mais de 2 horas erraram no mato agreste, ficaram 2 horas perdidos, buscando encontrar o caminho de volta. Mas não encontravam, né? Muito aflitos, oraram juntos, pedindo socorro. Então, depois de 2 horas tentando achar, foram orar, fazer uma oração e pedir socorro para os amigos espirituais. Isso o Chico tinha uma vidência, né, avançada e tudo mais. Ele pediu, quem sabe algum amigo aparecia e falava: olha, Chico, vai por ali, né, caminha por ali. Os amigos espirituais pareciam ausentes, não é que eles estavam ausentes, pareciam, porque nem sempre o médium vê. Se o espírito não se quiser fazer ver, né, não quiser, ele não se mostra para o médium. Então, os espíritos pareciam que estavam ausentes. E ele não viu nada, né? E não recebeu nenhuma mensagem para sair daquela condição. E o nevoeiro aumentava cada vez mais, ia, né? Vai escurecendo, vai esfriando, e aí a neblina vai aumentando. Uma verdadeira nuvem, né? Continuaram andando, fatigados. Então a espiritualidade não dá refresco, ela deixa, quando tem alguma lição a ser aprendida, a espiritualidade deixa, porque são conhecimentos e lições para a vida eterna. Então, isso acontece com a gente. Às vezes a espiritualidade não está longe, mas às vezes a gente tem alguma lição a ser. Então a gente faz a oração. Se a resposta não vem de imediato, não quer dizer que estamos esquecidos. Quer dizer que nós temos algo a aprender naquela dificuldade. Então aconteceu isso, né? Eles continuaram fatigados, andando, e aí de repente, né, viram uma casinha a pequena distância. De repente chegaram uma casinha lá no meio do mato, né? Bateram a porta. Ó, pelo menos alguém vai socorrer a gente, ou vai, né? E esta abriu-se. Bateu na porta, abriu-se. Uma voz alegre e acolhedora gritou lá de dentro: Ô Chico, você aqui? Então alguém gritou lá de dentro: Ô Chico, você está aqui? Era o Honorato, o brigão lá da venda, onde o Chico trabalhava, né? Quando bebia, aquela coisa toda, a bebida sempre é um problema por causa disso, né? Ela além do vício, né? Ela também libera e nos lados que às vezes ainda muito primitivos na gente. E nos coloca também em contato com espíritos atrasados, sintonizados com o mesmo tipo de padrão nosso, né? Então, ao invés da gente estar em contato com benfeitores espirituais, a gente fica em contato com espíritos também viciados, também brigões, também etc. O que estimula o nosso lado ruim, digamos assim, né? Daí o perigo da bebida. Era o Honorato,
que os abraçou com satisfação, oferecendo-lhes alimento e guiando-os ao caminho de retorno. Olha só, quer dizer, o Honorato, que parecia aquele cara assim, né, antipático, aquela pessoa que não era simpático, não era, né, brigão, chegava a puxar punhal, né? Ali recebeu com um sorriso, falou para eles entrarem, né? Deu comida para eles e depois guiou eles até o caminho para eles poderem voltar com segurança. E aí, quando o benfeitor se despediu, deixando-os tranquilos, quer dizer, quando o Honorato despediu deles, né? Então, agora daqui para frente vocês vão tranquilos, você sabe o caminho aqui, o caminho é esse aqui, não tem erro, né? A genitora desencarnada, a mãe do Chico, né, apareceu e disse: compreendeu, Chico? A lição, né? Compreendeu? E o Chico, impressionado, respondeu: compreendi sim. A senhora tem razão. Então, essa história simples, real, verídica, né, que aconteceu com o Chico, ela nos mostra que nós devemos fazer como Jesus nos ensinou: granjear amigos, para que eles possam nos receber nos tabernáculos eternos, para que eles possam nos receber dentro dos seus corações. A gente não ganha nada fazendo inimizade. Muitas vezes nós queremos manter o nosso ponto de vista, né? Queremos manter aquele jeito, né? De a pessoa dar a gente revida, de não levar desaforo para casa. E às vezes a pessoa realmente é uma pessoa inconveniente, né? É uma pessoa, às vezes, rude, mas a gente, nos momentos que a gente se sente mal na presença de alguém, primeira coisa, prece. A prece é um sustentáculo maravilhoso para as nossas vidas. Então, a gente fazer prece. A prece curta que seja, Senhor, me ajude nesse instante, me inspire, envolva-me, Senhor, com a sua luz, com a sua paz, com a sua serenidade. Quer dizer, a gente fazer aquela prece e, de repente, a gente começa a se sentir melhor. A gente começa a se sentir mais tranquilo, né? E depois, a gente tem que buscar fazer prece para a pessoa. A gente lembra de alguém que a gente não se agrada, e a gente, ao invés de vibrar negativamente, e essa vibração negativa, o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos, que sai da gente. Então, o primeiro a receber essa vibração negativa somos nós. Então, a gente inverter, fazer uma vibração positiva. A gente pode fazer isso em qualquer momento. Esse é um convite que nós fazemos. Vamos fazer essa experiência. Vamos lembrar de alguém que a gente não tem simpatia. E vamos orar por essa pessoa. Vamos pedir a Deus que envolva essa pessoa. A gente vai ver que isso vai fazer bem para nós. E muitas vezes a nossa vibração atinge a pessoa. A pessoa se torna menos prevenida contra nós. Ela sente que de nós vem alguma vibração positiva para ela. Mesmo que ela não sentir, mas nós vamos nos sentir melhor. Então, hoje mesmo eu vi uma frase falando, né? Deus nos cura, espiritualmente falando, né? Quando estamos orando por aquelas pessoas que não simpatizamos muito. Então, isso é algo que nós podemos fazer. Criar laços de amizade. Porque no passado, com certeza, já criamos muitos laços de inimizade.
Já criamos muitas querelas e, às vezes, inimizades que nos perseguem até hoje, às vezes, pelo que nós fizemos. Irmãos nossos que estão no plano espiritual hoje, nos observando e, muitas vezes, querendo o nosso mal, porque nós já fizemos mal a essas pessoas. Então, cabe a nós buscarmos fazer o bem. Não podemos apagar o passado, como disse o Chico, mas podemos construir um novo futuro. Porque Deus, o Pai, quer que os filhos vivam bem. Que os filhos tenham, sejam amigos, se respeitem, pelo menos, né, quando não podem ser amigos, mas que possa haver respeito, consideração. Isso é muito importante na nossa convivência. A nossa sociedade precisa muito de respeito e consideração de uns para com os outros. Para uma sociedade viver em harmonia, não é preciso que todo mundo seja amigo e concorde com tudo, mas nós precisamos aprender a respeitar nosso irmão. A aceitar quando as pessoas pensam diferente de nós, quando agem de uma maneira que nós não consideramos adequada, conveniente, mas nós respeitarmos a pessoa como ser humano que é. E não denegrirmos, não agredirmos, nem verbalmente e nem mentalmente, porque as vibrações negativas atingem a pessoa. E se a pessoa tem tendências para o desequilíbrio, essas vibrações vão desequilibrar mais ainda, ela vai se tornar pior. E talvez com consequências ruins para nós mesmos. Então devemos aprender com Jesus e aprender com Chico Xavier, porque Chico foi um bom discípulo do Cristo. A gente pode dizer que Chico foi um apóstolo. O que é um apóstolo? O discípulo é aquele que pode levar a mensagem do Cristo. É aquele que aprende, é aquele que está aprendendo com Jesus e pode transmitir os conhecimentos. O apóstolo, ele mesmo, a sua vida, se torna a mensagem. Então, enquanto o discípulo leva a mensagem, o apóstolo é a mensagem. Então, o caso do Chico é um caso desse. A gente pode dizer que é um apostolado, né? Não comparando ele com os apóstolos, com Pedro, com Simão Pedro, com Paulo. Não, não é isso. É no sentido da palavra apóstolo, nesse sentido, de ser alguém que inspira a gente pela sua vida, não apenas pelo que ele fala, não apenas pela mensagem escrita, pelos livros, mas pela sua vida. Por isso que um livro como esse, Os Lindos Casos de Chico Xavier, livros assim fazem bem para a gente. Porque a gente vê o comportamento de uma pessoa como Chico em várias situações. E a gente aprende muito com ele. Então, muito obrigado pela atenção na noite de hoje. Vamos rogar a Jesus que possa estar conosco, possa nos dar paciência no contato, né, com aquelas pessoas menos simpáticas. Quando a gente fala que vai dar paciência, não é que Jesus vai pegar uma paciência e vai dar para ele. É que quando Jesus, na sua influência, ele estimula a gente a se tornar paciente. Então, as energias que vêm do alto, do mestre, dos seus mensageiros, nos ajudam a manter a calma, enquanto as energias dos espíritos desequilibrados nos fazem, né, promovem e reforçam o nosso próprio desequilíbrio. É claro que se nós fôssemos espíritos já equilibrados,
essas vibrações negativas não nos atingiriam. Mas como ainda não somos, precisamos muito de estar em boas companhias espirituais para que nós possamos manter o equilíbrio, manter o bom humor, manter o bom ânimo, né? E não nos desequilibrar, não perdermos a paciência, não deixarmos ou agredirmos, nem mesmo mentalmente, o nosso próximo. Então, que o Senhor nos ampare, nos dê uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana que vem, e que possamos nos reunir novamente, se Deus quiser, na semana que vem, para mais um conto, para mais uma reflexão, para nosso próprio aprendizado. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.